essa turma. Porque o diabo não me quer tirar essas muletas. Porque eu não sabia nada de Deus. Eu não conhecia, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. E aí, pela pequena fé, eu soltei só a muleta da perna esquerda. Eu digo assim, eu vou ficar só em reserva aqui, porque se eu cair, eu estou com medo de outra cirurgia. E quando eu dei a minha perna, irmãos, era daqui para cá, era morta. Rebobinando um pouquinho a fita aqui, há 3 dias antes desse milagre, eu procurei o doutor Marcelo, da Clínica Gênesis, ali na São João, um amigo da família. Ele também é traumatologista. E quando eu cheguei lá, eu estava deitado na maca, ele chegou assim, olha, olhando para a minha perna, ele chegou assim, você consegue levantar a perna? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar a tua perna. Ele levantou assim, pelo calcanhar, suspendeu minha perna. Eu digo, eu vou soltar, tu segura lá no ar. E toda vida que ele soltava a perna. Aí ele olhou assim, conversou com o outro médico. Aí eu cheguei para ele e disse, doutor, me diga uma coisa, qual é a probabilidade para mim andar um dia? Ele disse para mim, é remota. Pelo que eu estou vendo aqui, você não tem remota nem tem o tendão. O que eu posso fazer contigo é arrancar o músculo daqui, cruzar ele e pregar aqui em cima, para ficar pelo menos com a perna pura, para funcionar dessas muletas aí. E eu comecei a chorar, porque na época do acidente eu era jogador de futebol, eu era cantor de banda de forró, eu era lutador de taekwondo, fazia arte marcial, então eu gostava muito daquilo que eu fazia. Então eu disse para Deus, Deus, se tem um Deus no céu, tu me mata agora, porque eu não tenho mais razão para viver. Mas só que os pensamentos do mundo não são os pensamentos de Deus, assim como os caminhos do mundo não são os caminhos de Deus. Deus tem coisas grandes e tem coisas menores. Deus. E ali, eu chego, ouvi a voz, solto a muleta, vou andando. Quando eu chego entre a pia e a geladeira, eu paro de novo. E aquela força de e olhando aí, querendo me mexer, e aquela voz disse, agora ela veio com mais rigor. Ela veio mais com veemência, ela disse, homem, eu não já te disse, solta essa muleta e anda. Meu Deus. Aleluia. Na mesma hora, irmão, eu soltei a muleta e saí de virei. Meu Deus! Aleluia. Aleluia. Aí eu falava, eu tinha lido essa mensagem em Êxodo 26, uma vez só. Eu saí andando, com a perna dura, mas pelo menos eu já estava sustentando meu corpo. E eu voltei para a Bíblia lá e li esse versículo pela segunda vez, nunca mais saiu do meu coração, nunca mais saiu da minha mente. Eu só li 2 vezes essa passagem, Êxodo 26. E eu vou lá para a calçada, no meio da rua eu fico lá, levantando as mãos para o céu e vendo o e-mail da tarde, chorando e dizendo, oh glória a Deus, oh glória, aleluia! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Quando eu estou com os olhos fechados adorando, e quando eu estou com os olhos fechados louvando o Senhor e agradecendo, a voz chega novamente e diz assim, disse para ela que eu curo. E eu me assusto, abro assim os olhos e hoje procuro alguém, de repente uma mulher passa por mim, e ela chega mais ou menos como daqui essa parede, ela estava conduzindo uma criança, todavia ela passava lá, essa criança era cega dos 2 olhos. Meu Deus. Eu olho para trás e disse, para um pouquinho aí. E ela falou, eu olho para a criança, irmãos, e digo assim, essa criança não é cega. Meu Deus, aleluia. E ela olha para mim meio assustada, está bem, ela pensou assim, como é que você sabe? Mas Deus já estava me mostrando que não era cega, ela disse, isso é verdade. O médico passou por isso, o outro meu irmão, e ele cegou. Eu disse para ela, procura uma igreja, procura Jesus. Porque 1 minuto atrás eu estava com uma cadeira de roda e com Jesus. E quando eu estou falando com ela, minha mãe vai se aproximando. Ela diz, meu filho, o que foi que aconteceu?